Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do módulo 2, na qual a gente vai estabelecer uma definição formal do problema de achar zeros de funções. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos entender do ponto de vista formal o que são os zeros de funções, tá? Então, a gente define da seguinte forma: seja um número real xi, tá? Essa letra grega é xi, tal que esse número real é um zero da função f de x, tá? Ou seja, uma raiz da equação f de x, tá? Por quê? Porque se eu pegar este valor xi e aplicar a função f, eu obtenho que f de xi será igual a zero, tá? Uma coisa muito importante é que durante todo este módulo nós vamos assumir apenas como possibilidade de valores reais, tá? Então, os valores possíveis de x são valores reais, tá? A gente não vai considerar valores imaginários, tá? Ou números imaginários. Então, pessoal, aqui nesse caso eu forneço uma figura, essa primeira figura aqui, a gente vai estudar ela depois, vai estudar como fazer o gráfico, enfim. Veja que aqui eu tenho no eixo y, né, no eixo y aqui, vamos colocar eixo y, eu tenho valores, né, que estão cruzando o eixo y igual a zero. Tá? Eu queria determinar, por exemplo, qual o valor de x, qual é esse x1, por exemplo, aqui, tal que f de x1 para essa função azul vai ser igual a zero. Ou esse outro pontinho aqui, ó. Qual que vai ser o valor de x2? Quero descobrir qual é o valor de x2, né? Tal que o valor da função, então eu ponho aqui x2, vejo onde cruza aqui, vejo que para esse f de x2 vai dar zero. Ou ainda para cá, ó. E vocês vão ver que nessa figura aqui eu tenho várias possibilidades de valor de x, tal que a função dá zero. Tá? Veja que esta outra função acontece a mesma coisa. Então eu quero determinar qual é o valor x aqui, x1, né? Tal que o f de x correspondente dá zero, ou f de x1, né? Então aqui você também teria esse valor, aqui também você tem múltiplos valores ali, né, de x para os quais o f de x correspondente é zero. Tá? Então aqui a gente já está fazendo uma primeira estratégia, pessoal, para achar zeros de funções. Tá? É uma estratégia válida a gente empregar uma análise gráfica. A gente tem hoje um poder computacional muito grande, fácil acesso, e vocês vão ver na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma série de gráficos, e é válido fazer isso, tá? Então a gente poderia fazer uma análise de sinal da função, né? Se troca de sinal. O que é isso? É fazer uma tabulação, uma tabela com valores de x e o f de x correspondente, tá? Ou uma análise gráfica, né? Você pode combinar os dois, ou pode fazer a análise gráfica somente. Então, por exemplo, eu posso fazer um primeiro refinamento e falar, olha, tem várias regiões aqui que eu poderia selecionar, mas eu gostaria de saber para a região que vai de 0 até mais ou menos aqui 0,7, por exemplo, né? Vou botar 0,9 com certeza, né? Quero saber quais são 0,7 aqui, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui. Então, suponha aqui que eu coloquei de 0 a 0,7 e eu quero descobrir, né, ou 0,5 talvez, enfim, deveria refinar um pouco mais esse gráfico. Mas aí eu gostaria de saber para essa região qual é o valor de x tal que o f de x é igual a zero. Né? Não sei, quero descobrir. Então eu já vou refinar, eu vou falar, olha, quero selecionar esse pedacinho, esse intervalo, esse domínio. O que é o domínio? Os possíveis valores de x da função. Então eu vou estabelecer o domínio, né, para o qual eu vou fazer a minha análise a partir do gráfico. Então a partir do gráfico eu construo o gráfico. Eu quero essa faixa aqui de valores de x para ver onde é que está o zero. Tá? E depois
numa segunda fase, eu vou aplicar o que a gente chama de método iterativo. Por que tem esse nome? Como é que funciona? A gente vai ver mais para frente, não se preocupa, tá? Então aqui seria a fase 2. Eu dou um chute inicial ou uma estimativa inicial e eu vou refinar, vou melhorar esta estimativa. Isto é o método iterativo, é a base dos métodos iterativos, tá? Então aqui tem uma visão geral sobre o que a gente vai ver nesse módulo e na próxima aula, então, a gente já vai começar a botar a mão na massa, vai fazer código em Python para construir gráficos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela sua atenção, pessoal. E não percam a nossa próxima aula, então, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.